Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então celebramos Santo Irineu, hoje, sexta-feira da terceira semana, ou quarta? Não, quarta semana depois de Pentecostes. A terceira semana é na contagem do Novus Ordo. Nesse nosso ordo, Vetus, ainda, então, já a quarta semana. E celebramos, então, Santo Irineu, traz a paz no nome, né? Traz a paz no nome. E é um dos grandes precursores da grande França como filha primogênita, né? Como filha primogênita da Santa Igreja. Vejam, curioso, agora eu não tenho mais tanta certeza se foi na França ou na Espanha, mas ali já viveu como eremita Santa Madalena, a discípula do Senhor que lhe lavou os pés, né? A irmã de Lázaro. Então, os primórdios da igreja ali são com os discípulos e os amigos do Senhor, né? Mas é verdade que nós contamos a conversão da França sobre Clovis, o bárbaro, convertido por dois bispos, agora o nome deles também não lembro. Numa sucessão de santos, né? De santos. Então, pelo século VI, VII, a conversão de Clovis assinala, tão importante que assinala, vejam, é dali que nós começamos a contar os 1000 anos, o milênio de capítulo 20 de Apocalipse, que tanta gente não sabe interpretar e diz bobagem, né? Diz bobagem, esperando ainda o milênio para o futuro, porque está no capítulo 20, não entende Apocalipse mesmo. Tá tudo explicado na semana de Daniel. Na semana de Daniel eu explico direitinho. Mas tem outros lugares. Mas, enfim, sim, isto é importante assinalar quanto estes bispos, quanto o clero fez realmente pela conversão e pela santificação do povo. E por isso que no plano de destruição da igreja era tão importante a derrocada do clero. Por isso que era tão importante a derrocada do clero. E vem ela de toda parte. Mas eu não acabo de ler ali, gente, que Padre José Kentenich, o fundador de Schoenstatt, até ele já surgiu a acusação de abuso das... não, isso eu não acredito. Também eu sou schoenstattiano, mas não acredito nisso. Mas é para ver quanto, de fato, em todas as áreas, em todo lugar, o clero é o primeiro a ser perseguido. E não só nesse negócio de sexo e de pedofilia. Agora, Francisco andou prometendo castigar fortemente, perseguir fortemente os padres pedófilos. Mentira! Ele favorece. É mentira. Andou dizendo isso acho que justamente em França. Né? Mas é mentira deste homem. Ele favorece a pedofilia. Né? É o contrário. Né? Ele oculta, nunca ninguém quanto ele oculta os pecados. Né? Quando dá a conhecer é porque quer destruir a igreja. Então, embora deva-se dizer que a confissão dos pecados, quando realmente acontece, não destrói a igreja. Né? Mas
provoca o arrependimento e a reforma da igreja. Isso sim é importante e necessário. Mas eles fazem para destruir a igreja. Embora o grande e o maior pecado e a dificuldade do clero vem justamente na fé, no corroimento, no desfazimento da fé católica. Da fé católica. Queridos, eu testemunho isso, eu vivi em Roma com mais de 100 sacerdotes, né? Na mesma casa, morando na mesma casa. Quartos lado a lado, na mesa sempre juntos, estudando junto, o dia inteiro, cercado dos colegas. Né? Eu mesmo posso dar testemunho de quão débil, fraca é a fé, de quanto eles não... De quanto o sacerdote hoje não entende, eles não conseguem entender que existe uma única fé verdadeira. Uma única religião verdadeira, pela qual a gente deve arrostar tudo. Irineu, até a vida, deu a vida. Arrostou até a vida. Pela fé. Então, para eles não, eles acham um orgulho, isso acham uma vaidade, acham um erro a igreja querer dizer que só ela é a certa, que ela é a dona da verdade. Como se isso fosse um insulto, um pecado, e não pudesse existir nesse mundo. Não pudesse existir neste mundo a verdade. Como se cada um tivesse um pouco dela e ninguém a tivesse. Porque se cada um tem um pouco, ninguém a tem. Ninguém a tem. Para eles o conceito de que se trata de doutrina celeste, divina, aquela da Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica. Mas o que é um dogma? O que é uma doutrina celeste? O dogma, a doutrina celeste, é o conhecimento da realidade tal qual ela é. E da realidade fundamental e fundante, que é a divindade. Quando nós dizemos a doutrina celeste, nós dizemos que nós conhecemos a realidade assim como ela é em Deus. Conhecemos a Deus. Deus se nos revelou. Deus revelou-se ao mundo através, sobretudo, do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, dogma, doutrina, tudo isso quer dizer conhecimento da realidade. Aquilo que é real. Aquilo que é verdade. Aquilo que é a substância, o substrato, de onde se pode elegir e criar tudo mais. Doutrina não é um conjunto só de, sei lá, de verdades, de palavras bem arquitetadas, de um edifício teológico bem montado e bonito. Não, significa que nós conhecemos a Deus. A Deus assim como Ele é em si mesmo. Sua substância. Seu ser real e verdadeiro. E se não existe doutrina correta, dogma, se não existe o dogma, saiu agora nos Estados Unidos um entrevistador e um entrevistado falando e dizendo, não, o que está acontecendo, sobretudo nesse movimento de defesa de raça dos negros, a Black Lives Matter, não passa de um ataque à religião, e à religião católica. E a entrevista criou lançamento internacional porque Trump tuitou, dando razão a eles, né? Dando razão a eles.
Então, quer dizer, por que essa decapitação de todos os santos? Agora os padres, os bispos estão indo tirar das praças os santos religiosos, os nossos santos. Então, porque ofende os negros, ofende as outras religiões. Então tem que tirar. Já não se constrói mais igrejas com santos dentro, porque isto ofende a sensibilidade daqueles que dizem que nós idolatramos imagens e não sei o quê. Quer dizer, vejam, queridos, o que está acontecendo na verdade é que não se conhece mais a Deus. Não se conhece mais a Deus, o Deus único e verdadeiro. Se não há uma única e verdadeira igreja, já não há mais um único e Deus verdadeiro, não existe mais o Deus católico na boca desse herege Francisco. E, portanto, todas as religiões são válidas, todas salvam, todas, até a satanista. Né? Até a satanista. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante aonde chegamos. Né? E o clero a sustentar tão perdido quanto o mundo, quanto o povo. Tão perdido quanto o mundo, quanto o povo. E eis porque nós, que somos a igreja remanescente, havemos de fincar pé nisto, diante de todos e de todas as religiões. Há uma única igreja verdadeira, há uma doutrina celeste divina. Existe a verdade, e a verdade é Deus, que só a igreja na sua plenitude possui. Havemos de continuar dizendo e batendo o pé nesta tecla, porque senão Deus não existe. Senão Deus não existe para os homens, para a nossa salvação. O que é a salvação? A salvação é justamente poder ter a plena comunhão com a realidade que é Deus. A realidade que é a substância divina. É quando nós formos invadidos pela substância divina, é que nós seremos eternos. Isso é o céu, esta é a salvação. O que é a salvação? 2, 3 anos aqui nesse mundo? Isso não é salvação. Salvação é a eternidade. Que façamos parte da eternidade. Isto é, que a substância divina realmente tenha lugar em nós. Topos. Isso não é uma utopia. Algum bispo aí querendo dizer que é utopia, não tem lugar a fé católica. Que é isto? Que é isto? Nosso topos é Deus. É a sua substância. Não há realidade maior. Não há realidade maior. Esta é a realidade subsistente, aquela sobre a qual está tudo mais. De Deus e níquel. Né? Vamos ao nada. Vamos ao nada. Esses grandes nossos precursores. Irineu, francês, né? Da França. E hoje estão atacada. E Igreja Católica. Firmemo-nos nela, cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.